Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém falar com os irmãos de sua mãe e com toda a família da casa do pai de sua mãe, e disse-lhes: peço-vos que pergunteis a todos os cidadãos de Siquém, o que é melhor para vocês? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que só um domine sobre vós? Lembrai-vos de que sou vosso irmão de sangue. Então os irmãos de sua mãe disseram tudo isso a todos os cidadãos de Siquém, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, pois disseram: é o nosso irmão. E deram a Abimeleque 70 ciclos de prata, tirado do templo de Baal-Berite, com os quais contratou alguns homens ociosos e vadios que o seguiram. Depois ele se foi à casa de seu pai em Ofra e matou sobre uma rocha os seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal. Mas Jotão, filho mais novo de Jerubaal, conseguiu escapar, pois havia se escondido. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milô se juntaram no carvalho da coluna que haviam em Siquém e coroaram Abimeleque rei. Vamos orar, irmãos? Essa é a palavra do Senhor. Oremos. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, que é santa, viva e eficaz. Te louvamos por todas as coisas. O Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre, e nós te bendizemos, ó Deus, que o seu nome seja glorificado em meio às interferências da tecnologia, que o nosso coração não se perca, que a nossa atenção esteja na sua palavra, e que o Senhor seja glorificado por nós, ó Deus. Que nós venhamos a ouvir a sua palavra de forma ativa, com fé, obediência, temor, e que o seu nome seja exaltado apenas, ó Deus. Que o seu Espírito nos guie na verdade da sua palavra, e que em tudo nós sejamos gratos ao Senhor, que nos libertou em Cristo Jesus. Em teu nome nós oramos, amém e amém. Irmão, semana passada nós vimos sobre Gideão, que também é chamado de Jerubaal, e nós vimos que Gideão, ele começa muito bem a sua narrativa, ele começa muito bem a sua história, ele liberta Israel ali com 300 homens, mas que no final ele cai em pecado, ele faz uma estola sacerdotal para ele, e ele desvia todo Israel a cultuarem Baal, né? Então Gideão, ele termina de forma muito trágica, e de forma muito hipócrita nós vimos que ele falou assim: olha, eu não quero ser rei em Israel, ao mesmo tempo que ele batiza o seu filho de Abimeleque. E nós vimos que Abimeleque em hebraico significa Ab, pai, Meleque significa rei. Abimeleque significa o meu pai é rei. Então, eu não sou rei, eu não quero ser rei, mas meu filho significa meu pai é rei, e ele se porta como um rei, e como um rei caído que ele está aqui no final da sua vida, ele desvia o povo de Deus para cultuarem a Baal, a outros deuses. Então o Gideão, ele é central no livro de Juízes, literalmente central, e ele então vai mostrar como Israel vai caindo cada vez mais em pecado, e os seus juízes vão piorando cada vez mais. Ele é um sujeito aqui que está mostrando uma hipocrisia muito grande, uma coisa absurdamente ridícula, ele dizer com a boca que não queria ser rei, mas se comportar como rei e batizar o seu filho de Abimeleque. E esse filho dele é o personagem aqui destacado no capítulo 9 todo de Juízes, né? Abimeleque, ele quer ser rei, ele se porta como um rei aqui, ele quer ser entronizado e declarado como rei. E aí ele junta os homens de uma cidade chamada Siquém. Os homens de Siquém dizem: ok, nós queremos que Abimeleque seja o nosso rei. Ele não pode ser considerado o primeiro rei de Israel, que é Saul no caso, porque ele é rei apenas de um pequeno grupo aqui dentro de Israel. Mas de fato os homens de Siquém, ele falou assim: olha, vocês querem ser liderados por um homem ou por 70 homens, porque Gideão, ele incorpora a ética de Canaã, ele também é paganizado, e como um rei informal, Gideão, ele toma para si muitas mulheres, e gera ali 70 filhos, né? E portanto, os 70 filhos de Gideão, no caso, seriam a liderança ali de Israel, naquele período de paz que Gideão conquistou para eles. E Abimeleque, com muita manipulação, com muito jogo de poder político, ele diz: olha, vocês querem 70 homens mandando em vocês, ou vocês querem um rei? Lembrando que eu também sou filho de Gideão, apesar de ele ser um filho bastardo de Gideão, né? Um filho ali ilegítimo ali de Gideão. O pessoal vai na conversa dele e diz: não, nós queremos que Abimeleque seja o nosso rei.
O que Abimeleque faz? Aqui no final desse primeiro parágrafo, mata os seus 70 irmãos, os filhos de Jerubaal, os filhos de Gideão, são mortos em uma pedra. O único que escapa é o mais novo, que é chamado Jotão. Jotão ele escapa, e de uma forma muito profética, Jotão, no versículo 7 em diante, ele vai contar uma parábola. Ele vai dizer: olha, várias árvores boas que dão bons frutos. Israel chega para essa árvore, para a oliveira, para a videira, e fala: olha, reina sobre nós. E aquela árvore falou: não, eu não vou reinar sobre nós, né? Então os juízes que vieram até aqui, Otoniel, Eude, Sangar, nós temos Baraque junto ali com Débora e Gideão, eles não quiseram ser reis, eles foram homens de Deus que libertaram o povo ali, apesar das suas falhas, apesar dos seus pecados. E aí Jotão, o filho mais novo de Gideão, ele fala: olha, nenhum dessas árvores quis ser rei sobre vocês, não é o tempo de Deus ainda. E aí vocês olharam para o espinheiro, essa árvore tomada de espinho, que não produz sombra, e falou: reina sobre nós. E o espinheiro também: ok, vocês vão então estar debaixo da minha sombra, que de sombra não tem nada. Descansar encostado no pinheiro é você se sangrar e se cortar todo. Esse espinheiro é Abimeleque, né? É aquele que não foi levantado por Deus, aquele que se auto-intitula, que se auto-entroniza, que se auto-consagra como rei. É ele que vocês querem que reine sobre vocês? Se vocês não se arrependerem, Jotão vai falar: olha, fogo vai sair desse espinheiro e vai consumir vocês. E é muito interessante que toda a história aqui do capítulo 9 parece que foca em Abimeleque, e Abimeleque ele consegue muito sucesso nas suas empreitadas, né? Depois surge um homem aqui chamado Gaal, ele, entre o pessoal lá de Siquém, ele se revolta contra Abimeleque. Ele: não, se Abimeleque estivesse aqui, eu ia derrotá-lo. Isso chega aos ouvidos de Abimeleque, ele vai lá, descobre toda a trama de Gaal e mata Gaal e todos os homens de Siquém, e Abimeleque ele consegue conquistar muitas coisas. Então parece que esse rei maligno aqui, ele está no controle. Só que essa história ela é determinada pelo filho mais novo de Gideão, que é o Jotão. Porque o que ele fala nessa parábola: se vocês não se arrependerem de consagrar o espinheiro como rei, fogo vai sair dele e consumir vocês e consumir ele. É essa profecia de Jotão que vai regular e determinar a história até o final do capítulo, porque no final Abimeleque é morto por uma mulher que lança uma pedra de cima da torre, e a pedra esmaga a cabeça dele ali, e ele, de forma muito trágica, pede para o seu escudeiro matá-lo, e ele assim morre. Então Abimeleque ele encarna todo o pecado do seu pai Gideão. Abimeleque, nessa estrutura do texto, ele está representando tudo que é de mal em Gideão, enquanto Jotão, o filho mais novo, ele está representando o aspecto positivo de fé de Gideão, de obedecer a palavra de Deus. E é Jotão, a palavra deste último filho aí de Gideão, que permanece e prevalece, porque Deus está aqui controlando todos os episódios. Mas, meus irmãos e irmãs, essa história é muito tentadora para nós, de nós lermos ela de forma moralista. É muito tentadora, né? Então você chega a Juízes capítulo 9 e você vê todas as atrocidades de Abimeleque, ele matando 70 irmãos só para conseguir o reino, e depois no final ele mata os moradores de Siquém, que elevaram ele como rei, e ele mata ali as cidades que estão junto ali de Siquém. Ele coloca vários galhos de árvore na torre que eles estão refugiados, e ele taca fogo na torre onde eles estão ali, mata o pessoal incinerado, né? Queimaram vivo ali. E você olha para um cara desse e fala: misericórdia, que sujeito ímpio, que sujeito que não vale nada. Eu não sou desse jeito. Essa é a forma absolutamente errada de ler o texto. Se você moralizar a Bíblia, e a Bíblia não for nada mais e nada menos do que uma série de historinhas para ensinar moral, para ensinar ética, se você é um viciado em aplicação prática, você está lendo esse texto e toda a Bíblia de forma errada. Porque dentro da Bíblia, Juízes capítulo 9, ele tem uma função muito própria. Porque o autor de Juízes, que eu estou falando para vocês desde o começo, está o tempo todo fazendo uma apologia ao rei Davi. Todo o texto é uma apologia ao reinado de Davi. O povo então, lá na época de Davi, está lendo essas histórias
que o autor está escrevendo aqui e fazendo associações tanto com Saul quanto com Davi. E nós temos 2 episódios de Abimeleque que vão ser muito paralelos e semelhantes à vida de Saul, por exemplo, né? O texto fala lá em Juízes capítulo 9, que verso 22 diz assim, ó: após 3 anos de reinado de Abimeleque sobre Israel, Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Deus envia um demônio, envia um espírito maligno para atormentar Abimeleque e colocar ele em guerra contra o pessoal de Siquém, e vice-versa. Para quê? O texto vai falar que é para dar a paga, a justa paga por Siquém ter elevado Abimeleque como rei e ter aprovado a morte de todos os filhos ali de Gideão. Identicamente igual aconteceu com Saul. Quando Deus rejeita Saul, vem um espírito maligno e possui Saul. O Espírito de Deus se afasta de Saul, não capacita mais como rei, e o espírito maligno entra em Saul e ele fica atormentado. É Davi tocando a sua harpa que vai expulsar esse espírito maligno de tempos em tempos da vida de Saul. E a morte de Abimeleque é muito parecida com a morte de Saul, lá em 1 Samuel, porque Saul, uma mulher joga uma pedra na cabeça dele, Abimeleque, perdão, uma mulher joga a pedra na cabeça dele aqui no final, né? E ele diz: olha, isso é muito humilhante para mim morrer nas mãos de uma mulher. E ele fala ao seu escudeiro, aquele que fica defendendo ali o rei, para o matar. E o escudeiro aqui de Abimeleque vai lá e o mata. Saul foi a mesma coisa. Os filisteus estavam cercando ele ali, mataram os filhos dele, deram flechadas em Saul, e ele pensou: olha, é humilhante eu morrer nas mãos dos filisteus, dos inimigos de Deus. Eu não quero humilhação, igual Abimeleque não queria humilhação. E o texto lá de Samuel diz que ele pediu ao seu escudeiro, igualzinho aqui a Abimeleque, que enfiasse a espada nele. Só que o escudeiro de Saul não tem coragem para matar Saul. Saul vai lá e se joga em cima da espada e mata a si mesmo. É ainda mais humilhante. Então, quem está participando desses eventos, lendo Juízes, Saul é como Abimeleque. Saul é esse rei que Deus não levantou. É esse rei conforme as nações. É um rei perverso. É um rei que não está de acordo com a vontade de Deus. Então Abimeleque vai reprovar Saul e ao mesmo tempo elevar Davi como o rei escolhido da parte de Deus. Então, lendo Juízes 9 à luz da Bíblia toda, Abimeleque não é para ser contrastado com você e comigo, no sentido de Abimeleque é mau e nós somos bonzinhos. Abimeleque é contrastado com Davi, e de forma final Abimeleque é contrastado com o filho de Davi, o nosso Senhor Jesus. É assim que nós devemos ler o texto. Quem é Abimeleque na história? Eu sou Abimeleque na história. Quem é Abimeleque, filho mais perverso de Gideão? Cada um de nós, em nossos pecados, somos tão perversos quanto Abimeleque. Ele não é o seu contraste, ele é o seu duplo, ele é o nosso igual. Nós, sem a graça de Deus, conseguimos ser 1000 vezes mais perversos do que Abimeleque. 1000 vezes mais perversos. O contraste então é com o nosso Senhor Jesus, é com o filho de Davi e não conosco mesmo. E o texto coloca para nós vamos ver nesta manhã 3 coisas sobre o contraste do reino de Deus com o reino dos homens. Abimeleque como um rei ímpio, ele vai contrastar muito com o reinado de Davi, com o reinado do nosso Senhor Jesus. Reino de ambição, verso 1 ao 21, reino de violência, verso 22 ao 49, e reino de destruição, do verso 50 até o final, no verso 57, como está aí o esboço, para vocês memorizarem e ficar mais didático o texto para nós. Um dos maiores pastores da história e um dos maiores teólogos de toda a história é Agostinho de Hipona, lá no século 4 e 5 ali, depois de Cristo. E o principal livro de Agostinho, o seu último grande tratado, chama Cidade de Deus. E nesse livro Agostinho vai traçar a história da humanidade, da criação até ele, e ele vai mostrar que existem 2 cidades que vão correndo juntas, que vão existindo juntas ao mesmo tempo e talvez no mesmo espaço, que é a cidade dos homens
e a cidade de Deus, a cidade que Caim constrói em perversão a Deus, o reino maligno dos homens, e a cidade de Deus, o reino de Deus que corre juntos. E Agostinho vai falar que essas duas cidades, esses dois reinos, são governados e centralizados pela mesma coisa, que é o amor. A cidade dos homens é governada pelo amor a si mesmo, pelo amor autocentrado, pelo amor que vai ser traduzido em egoísmo o tempo todo. E egoísmo vai surgir aí então todos os pecados malignos que nós temos desde a queda. A cidade de Deus, por outro lado, o reino de Deus, o povo de Deus, é centralizado pelo amor, não a si mesmo, mas amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Então Agostinho vai dizer: a cerne do ser humano e a cerne da cultura que o ser humano produz ao redor de si é centralizada pelo amor, pelo desejo, ou o desejo de se exaltar, igual a Adão e Eva, se serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal, ou igual a Cristo, e de forma humilde nós vamos amar a Deus e uns aos outros como a nós mesmos. É exatamente isso que Juízes 9 está colocando para nós: a cidade de Deus versus a cidade dos homens, o reino dos homens versus o reino de Deus. Abimeleque destruindo aqui o povo de Deus e se exaltando a si mesmo. Primeiramente então, irmãos, capítulo 9, verso 1 ao 6, Abimeleque, ele quer dominar. O verbo que aparece aqui no verso 2 o tempo todo é: vocês querem quem que domine sobre vós? Eu ou 70 homens? O tempo todo ele está falando de domínio. E o povo, no verso 3 de Siquém, inclina o seu coração a Abimeleque. E o que vai patrocinar Abimeleque? Ele junta ali homens ociosos, no verso 4, igual Saul fez em determinado momento. Ele junta homens ali, e ele recebe dinheiro, ele recebe prata de um templo chamado Baal Berit. Berit em hebraico significa aliança, né? Então eles estão recebendo patrocínio da aliança que eles fizeram com Baal. O templo chama Baal Berit. Nós temos uma aliança com Baal, o deus do trovão lá dos cananeus, o senhor dos cananeus, e é isso que está patrocinando o reinado de Abimeleque. E Abimeleque então, num surto de íbris, num surto de egoísmo, no verso 5 ele mata 70 irmãos, todos filhos ali de Jerubaal, só Jotão que escapa, né? Então nós temos o que aqui? A doutrina do pecado, ela é colocada para nós primeiramente como orgulho. Ele quer dominar sobre Israel, ao mesmo tempo que se traduz em idolatria. Ele está ali recebendo patrocínio de Baal Berit, e isso vai culminar em ódio e assassinato brutal dos seus irmãos, filhos de Deão ali. Então a doutrina do pecado aqui em Jotão, eu estou precisando forçar minha voz mais do que o normal aqui, daqui a pouco eu vou perder ela. Se puder aumentar um pouquinho aí, Lucas, por favor. A doutrina do pecado aqui, ela é drasticamente pintada para nós: orgulho, ódio aos irmãos, idolatria é o que esse rei perverso Abimeleque vai trazer para o reino de Deus. E Israel, em nenhum momento no capítulo 9 é chamado de Israel aqui. Israel só é denominado Israel, o povo de Deus, quando Israel se arrepende e volta para Deus. Aqui o povo de Deus, ele está representado pelos moradores dessa cidade de Siquém. Então eles são os siquemitas aqui. É o povo dentro de Israel que está completamente pervertido. Eles não só exaltam Abimeleque como rei, mas eles dão um aval para eliminar toda a dinastia de Jerubaal, de Gideão ali. 70 homens, 70 famílias foram assassinadas a sangue frio aqui. Meus irmãos e irmãs, esses somos eu e vocês. Sem a graça de Deus, se vocês tivessem 70 irmãos e irmãs, você mataria eles com uma faca a sangue frio. Vocês conseguem imaginar isso? Se vocês não conseguem ver a profundidade do pecado no nosso coração,
ao ponto de nós nos igualarmos ou ultrapassarmos a maldade de Abimeleque, nós não conhecemos a nós mesmos. Nós não conhecemos a nós mesmos. Ontem à noite, Deus me mostrou a malignidade do meu coração num ato tão simples, que eu imediatamente lembrei desse texto aqui. À noite eu fui na padaria, na hora que eu voltei, tinha um velhinho, bem pequenininho, provavelmente um morador de rua, muito bêbado, andando assim bem na minha frente. Eu olhei para ele, fiquei com dó, né? E eu sabia que ele não representava nenhum perigo para mim. A rua estava vazia, mas aquele velhinho ali, nem se ele tivesse uma arma, ia na frente dele e me acertava de tão bêbado que ele estava. Então, zero perigo, zero medo, não tive nenhuma... Eu tenho aqui, obrigado, Lucas. Não tive nenhuma resposta negativa quanto a ele. Me aproximando dele, eu sabia que ele ia falar comigo, eu dei boa noite para ele, mas instintivamente eu percebi que eu andei mais rápido. E eu percebi que esse simples ato de andar mais rápido, eu mostrei para mim mesmo que eu não queria ter comunhão com aquele senhorzinho. Ele estava bêbado, sujo, fedorento, não ia conseguir falar duas palavras juntas. O que o meu coração fez? Sem pensar, eu sou melhor do que esse senhorzinho. Quando o meu primeiro passo acelerou, é como se o Espírito Santo tivesse me dito: Jesus nunca faria isso. Eu lembrei do nosso livro Manso e Humilde, né? Jesus não faria isso. Jesus, ele abraçava os pecadores imundos. Ele que é santo, ele que é maior, ele que é superior. Ele se encontrava com bêbados, bandidos, cobradores de impostos, prostitutas, e ia ter com eles. E uma miséria de uma desgraça como eu quer acelerar o passo. E é como se eu tivesse percebido: se não fosse a graça de Deus, eu poderia matar esse senhorzinho simplesmente porque ele está no meu caminho aqui. Isso somos nós. Essa é a profundidade da malignidade do nosso coração. Somos absurdamente ímpios. E se você olha Abimeleque matando 70 homens, você fica escandalizado, e não fica escandalizado com o seu coração, você está no engano dos fariseus aí. Você está se achando melhor do que os outros aqui. Porque o contraste não é você tratar bem os seus irmãos, o contraste é o nosso Senhor Jesus. Porque se Abimeleque, ele consegue o seu reino por manipulação e ódio e orgulho, o nosso Senhor Jesus, o filho de Davi, ele conquista o seu reino por obediência, humildade e servidão. Se para subir no trono Abimeleque precisou matar os seus irmãos, Jesus morre pelos seus irmãos e irmãs. Ele morre por nós. E se Abimeleque, nesse ódio e orgulho, leva Israel à idolatria e a adorar Baal Berit, aliança com o Senhor do trovão pagão, o nosso Senhor, quando ele morre por nós, em obediência a Deus, ele nos leva à adoração genuína ao nosso Deus. Ele nos reconstrói, ele nos reforma, ele tira nosso coração que fez uma aliança com Baal e coloca-nos numa aliança eterna com Deus. Esse é o contraste. O reino de Abimeleque é o reino que nós nascemos, é a cidade em que nós nascemos. Jesus nos arranca dessa cidade e nos leva ao seu reino e à sua cidade inabalável. A aplicação desse texto para nós é a parábola de Jotão. Parábola de Jotão, verso 7 de Juízes 9, diz assim: após ter sido avisado disso, Jotão foi ao cume do monte Gerizim, é o monte da maldição da lei, lá em Deuteronômio, e gritou para eles: cidadãos de Siquém, e gritou para eles: cidadãos de Siquém, ouvi-me para que Deus vos ouça. Essa é a primeira parte aqui. Ele se coloca como profeta, ele vai dizer: ouçam-me para que Deus ouça vocês. Se vocês não me ouvirem, Deus não vai ouvir vocês. E o refrão que passa em toda a parábola dele, em cada final de versículo, é: tu reinarás sobre nós. Ele fala que para as árvores boas
a oliveira, depois ele fala para outras árvores: reina sobre nós, o povo de Israel. E nenhuma árvore quer reinar sobre Israel, porque não chegou o rei, Davi não havia sido levantado ainda. Quando chega para o espinheiro, Israel fala: reina sobre nós. E o espinheiro fere, e fogo sai desse espinheiro e consome Israel e consome a si mesmo. Jotão está perguntando para cada um de nós: quem você está chamando no seu coração e dizendo: reina sobre nós? Que espinheiro você está descansando a sua cabeça? Jotão, o caçula de Gideão, como profeta levantado por Deus aqui, está dizendo: Israel, vocês estão chamando reina sobre nós, mas vocês não querem que Deus reine sobre vocês. Qualquer coisa, qualquer árvore, qualquer espinho, qualquer pecado pode reinar sobre nós, qualquer ditador maligno pode reinar sobre nós, menos Yahvé, menos o nosso Deus que nos libertou da terra do Egito. Jotão está perguntando para cada um de nós: quem nosso coração, quando ninguém está vendo, quando ninguém está ouvindo, grita: reina sobre nós? É o filho de Davi? É Jesus? Ou é qualquer outra coisa? É o dinheiro? É o poder? É a fama? É o orgulho? É o ódio? É a fama? O conforto? A dopamina? A satisfação carnal? O que reina sobre a sua vida? Aquilo que você se submete é o seu rei. Aquilo que governa o centro do seu coração, o seu amor, como diria Agostinho, aquilo que é o alvo do seu amor é o seu rei. E aí nós temos duas opções: reino de Deus ou reino dos homens, o filho de Davi ou Abimeleque e Saul, a criação caída e o pecado, ou o nosso Senhor Jesus. O que o nosso coração está gritando para nós: vem aqui, reina sobre mim. A luxúria, venha, reina sobre mim. Lascívia, ambição egoísta, mentira. O que o nosso coração está gritando para vir reinar sobre? A gula, os pensamentos malignos, ou o nosso Senhor Jesus? Lá na casa da noite, você, na escuridão, com seus pecados gritando dentro de você, com os demônios do inferno lançando setas na sua cabeça, o seu coração regenerado diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, reina sobre mim, Senhor, reina sobre mim. Naquele grande dia, Apocalipse vai dizer que nós seremos coroados com coroas na nova criação. E Apocalipse fala que nós vamos pegar nossas coroas e lançar aos pés do nosso Senhor Jesus. Até na nova criação glorificada, o cristão de verdade, aquele que tem o coração transformado, vai dizer: Senhor, reina sobre nós. Toma aqui, eu não mereço essa coroa, ela é sua. E isso começa aqui. Isso começa você tirando essa coroa de papel da sua cabeça, esse louro ridículo que você se auto-titulou rei do seu próprio mundinho, e dizendo: Senhor Jesus, reina sobre nós. Segundo lugar, verso 22 até o verso 49, nós temos o reino da violência. Aqui Deus envia um demônio em Abimeleque. E, Siquém, morrendo de amor com Abimeleque, ele vai ser o nosso rei, pode matar quem você quiser, os seus irmãos ali. De repente, há uma racha. Siquém não quer mais ser governada por Abimeleque. Siquém começa a perceber que Abimeleque é uma abominação, é um ditador. Não queremos mais ser reinados por esse rei aí. E quem faz isso é um demônio. Deus envia um espírito maligno. E aí Siquém começa a enxergar Abimeleque como ele realmente é. Olha só, Deus usa quem ele quer, né? Deus usa Abimeleque para punir Israel. Deus usa um demônio para trazer Siquém de volta. E Deus usa uma mulher qualquer ali sem nome para matar Abimeleque. Ele usa quem ele quer, quando ele quer, na hora que ele quer. Mas o princípio aqui que Gaal, depois lá no verso 34, um dos siquemitas, né? Ele começa a dizer que ele vai matar Abimeleque, depois ele morre nas mãos de Abimeleque.
É o princípio lá dos evangelhos, lá de Mateus, capítulo 12, verso 25. Jesus fala assim: vocês não sabem que uma casa contra si mesma não prospera? Ou um reino dividido não vai para frente? Se o diabo está contra o próprio diabo, e o pessoal acusou ele de expulsar os demônios pelo poder do próprio diabo, ele vai cair, ele vai se estrupiar todo, ele vai ser condenado, ele vai à ruína. E aqui Abimeleque, com o seu povo Siquém, a casa se divide por esse espírito maligno da parte de Deus, e o que resulta disso é violência atrás de violência. Abimeleque se descontrola, mata Gaal, mata os homens aqui de Gaal, né? E aí ele não para, ele taca fogo ali numa cidade aqui no final do capítulo 9, e ele se junta depois para matar os homens de Siquém, lá no verso 49. Os homens se desesperam, sobem numa torre. Eles tinham ouvido falar que na outra torre da outra cidade, Abimeleque tacou fogo na torre inteirinha, um espetáculo de horrores ali, e o pessoal lá em cima dessa torre, um olhando para a cara do outro, esperando a morte, esperando o fogo subir para consumir eles ali. Até que uma mulher pega uma pedra, simplesmente um monstro, uma coisa assim que ninguém consegue derrotar. Gaal não conseguiu derrotar, Siquém inteirinho não conseguiu derrotar. Uma simples mulher lança uma pedra e esmaga a cabeça ali de Abimeleque. O reino dividido não prospera. O reino de Abimeleque, marcado pela divisão aqui, é marcado por violência e por morte de uma forma abominável aqui. O que esse trecho nos ensina é que todo pecado tem consequência. Gálatas 6. Gálatas 6 vai dizer: olha, não se enganem. Tudo que a gente plantar, nós vamos colher. E Paulo vai dizer: se você planta na carne, você vai colher ruína. Se você planta no espírito, você vai colher a vida eterna. É isso que Abimeleque fez aqui. Ele planta na carne, ele semeia pecado, ele semeia e frutifica a iniquidade. O que ele recebe? Morte e humilhação. O texto está dizendo que Deus não deixa impune nenhum pecado. O pecado ele pode prosperar por um tempo. Abimeleque conseguiu matar os seus irmãos, conseguiu matar Gaal, conseguiu incendiar uma torre. Até ele incendiar a torre que ele fez, tudo perfeito na vida de Abimeleque. Ele estava conseguindo tudo o que ele queria. O pecado estava prosperando, o mal estava prevalecendo. Mas uma simples pedrinha lançada por uma simples mulher acaba com isso aqui tudo. Siquém, a cidade que elege Abimeleque, ok, nós queremos Abimeleque como rei, nós queremos que você pode matar os seus 70 irmãos. Ah é? Deus usa o próprio Abimeleque para destruir Siquém. É isso que vocês querem? Vocês querem um ímpio governando vocês? É isso que vocês terão. E essa vai ser a vossa ruína. Escolher a cidade dos homens, escolher a aliança com Baal, é escolher a morte. E Deus foi absolutamente justo ao matar Siquém inteirinha a cidade com Abimeleque e as outras cidades ao redor, e depois matar Abimeleque aqui com essa mulher aqui. Então Juízes 9, verso 22 até o versículo 49, nesse surto psicótico de Abimeleque, ensina para nós que o reino dos homens é marcado pela violência, e no final esse reino vai cair. No final, aqueles que adoram a besta, aqueles que adoram o diabo, vai ser o próprio diabo que vai destruir e trazer miséria para a vida deles. E no último ato da história, o próprio filho de Davi volta e derrota o diabo e seus demônios, e os seus seguidores ímpios também. Segundo lugar, então, o pecado não fica impune, e o reino dos homens é um reino de violência. Em terceiro e último lugar, um reino de destruição. Verso 50 ao verso 57.
O verso 52 diz assim: Abimeleque foi até a torre e a atacou. E quando chegou à porta da torre para atear fogo nela, igual ele fez com a anterior, verso 53, uma mulher lançou uma pedra de moinho, a pedra superior, sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. E depois o seu escudeiro vai lá e o mata. Todo Juízes capítulo 9, não vai dar tempo de a gente ver isso daqui, mas aparece uma palavra que se repete o tempo todo, que é a palavra cabeça. Em hebraico a gente perde a tradução. Sempre quando ele fala que ele quer dominar, que ele quer o líder, que ele foi para um monte, ao topo de um monte, o texto usa a palavra cabeça. Abimeleque, ele é o cabeça de Siquém aqui. Ele é o líder, ele é o rei. E ironicamente, esse cabeça de Siquém é esmagado por essa pedra de moinho dessa mulher. O crânio de Abimeleque é esmagado. Vejam, Provérbio 16, 18 fala assim: a altivez de espírito precede a queda, o orgulho vem antes da ruína. Inevitavelmente, quer ser orgulhoso, você vai colher ruína e destruição, né? E o fato desse texto colocar para nós especificamente que ele morreu com a sua cabeça esmagada, com a sua autoridade esmagada, lembra-nos Gênesis 3,15. Abimeleque, como um israelita, como um filho de Gideão, é o filho da serpente. Abimeleque destruindo Siquém aqui é o filho da serpente mordendo o calcanhar do filho da mulher. E aí uma mulher se levanta do alto da torre, que iria pegar fogo daqui a pouquinho, esmaga a cabeça da serpente. É um dos muitos cumprimentos dessa promessa e profecia de Deus para Eva lá. Um filho, um descendente seu, Eva, vai esmagar a cabeça da serpente. E uma dessas encenações, desses cumprimentos, essa mulher aqui, ela é honrada ao esmagar a cabeça dessa serpente aqui, que é Abimeleque. Isso aponta depois para o nosso Senhor Jesus, como filho da mulher, que esmaga de fato a cabeça da serpente. O que esse texto está nos ensinando é que todo mal, o maligno, o filho da serpente, sempre vai ser destruído no final. O reino da serpente, que traz destruição, que traz morte, que traz orgulho, que traz ódio, vai ter a sua cabeça esmagada, assim como Abimeleque teve a sua cabeça esmagada aqui. O que essa mulher faz é profético, como todo livro de Juízes é. O que essa mulher faz é antecipar tanto a cruz quanto a volta de Jesus. Na cruz, a cabeça da serpente é esmagada. O diabo, ele perde a sua autoridade. O diabo, ele começa a perder a sua batalha e já está determinado ali. E quando ele voltar, a cabeça, a autoridade, o poder do diabo, de toda a queda do pecado, será por fim esmiuçada ao pó, será esmagada de uma vez por todas. Então Abimeleque, ele é o contraponto do nosso Senhor Jesus. Aquele que veio ao reino pelo orgulho, pelo ódio, pela morte e pela idolatria. Esse é o reino dos homens. Contrasta com o filho de Davi, que veio ao reino com humildade, que morreu por nós e que no fim das contas vai voltar e nos glorificar junto com ele. Conclusão. Vamos fazer uma conclusão teológica aqui, que é o final desse capítulo 9 aqui. Quando nós falamos de conclusão teológica, nós estamos perguntando o que esse texto está nos ensinando sobre Deus. Que o personagem aqui principal não é Abimeleque, não é Jotão, não é Gaal, não é Siquém, mas é o próprio Deus. Em um evento que parece completamente secular, em um evento que Deus não aparece aqui, Deus não elege Abimeleque, Deus não está em nenhum lugar aqui nessa cena explicitamente marcado. O texto termina voltando para Deus. Verso 56, Juízes capítulo 9. Abra aí, Juízes 9, verso 56.
Diz assim Deus retribuiu a Abimeleque o mal que havia feito a seu pai, matando os seus 70 irmãos. Deus também retribuiu aos homens de Siquém todo o mal que fizeram. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. O que esse texto está nos ensinando é que o nosso Deus é justo. E aqui nós temos o maior dos problemas, o problema dos problemas. Deus é justo e você é Abimeleque. Deus é justo, santo, como nós cantamos aqui. Os anjos, nós cantamos, clamam, santo, santo, santo. A criação está cheia da glória desse santo rei, que é Yahvé, o Deus triuno. Abacuque fala que nem os céus são puros aos seus olhos. Se você comparar os anjos que não têm pecado com a santidade desse Deus, os anjos não são nada e são impuros comparados à pureza de Deus. Ele, que a Bíblia fala que tem os olhos como chama de fogo, e que sonda não apenas as nossas ações exteriores, mas sonda os nossos corações, conhece cada pensamento da nossa cabeça maligna, conhece nossas palavras antes que elas nos venham à boca, que o passado, o presente e o futuro estão diante dele, porque ele é eterno. Ele sabe o pecado que você cometeu hoje pela manhã e o pecado que você vai cometer daqui a pouco, quando você chegar em casa, e amanhã, e quarta-feira, e cada pecado que você cometeu, comete e cometerá na sua vida. E nós somos Abimeleque, orgulhosos, odiadores e sendo odiados, dados à idolatria, se a graça de Deus não nos salvar e nos resgatar e diariamente nos santificar. Quando Yahvé se encontra com Abimeleque, a justiça precisa ser feita, morte precisa ser decretada. Deus é glorificado quando Abimeleque é destruído e morto. Deus é exaltado quando Siquém, a cidade toda, perece aos pés de Abimeleque. Se Deus te mandar para o inferno neste exato momento, você cair morto aqui, e você abrir os olhos, a sua alma no inferno, Deus é bom, justo, amoroso e compassivo, e você merece estar lá. Juízes 9 nos mostra a justiça de Deus. Você quer ficar na cidade dos homens? Pode ficar. Você quer que o pecado reine sobre o seu coração? Não tem problema, pode reinar, mas você vai estar diante de Deus naquele julgamento final. Você vai estar nu, diante daquele que os serafins escondem o rosto, porque não são dignos de olhar para ele. E todos os seus pecados estarão diante de você. Você não vai dar desculpa, não vai ter desculpa. Eu pequei porque eu era pobre. Eu pequei porque meu pai e minha mãe era ruim. Eu pequei porque eu fui tentado além do que eu suportava. Não, diante de Deus você não vai mentir. Você dizer, eu pequei porque eu quis, eu pequei porque eu amo o pecado. E diante de Deus você vai dizer, eu odeio o Senhor. Esse é o nosso coração. O Paul Washer vai dizer que se Deus abrisse a porta do inferno agora e dissesse, vocês podem sair, pode sair todo mundo aí do inferno, a única coisa é que vocês passarem pela porta, se dobrem diante de mim e me reconheçam como seu Deus e seu Senhor, os ímpios todos do inferno vão bater a porta na cara de Deus e vão dizer, nós preferimos ficar aqui do que nos dobrarmos diante de Yahvé. Esse é o orgulho de Abimeleque, que está no coração de cada um de nós sentado aqui. Esse lugar está cheio de pecado e de orgulho. Juízes 9 então nos lança desesperadamente aos pés de Jesus Cristo nosso Senhor.
quer se encontrar com Deus justo, a única forma não condenatória é com a justiça de Cristo Jesus, é no reino dele, é nos termos dele. E o que ele faz por nós como rei de verdade, como aquele que o nome de Abimeleque aponta, é ele que diz: o meu pai é rei, ele que se submete ao seu pai em obediência perfeita. Ele morre por nós, leva a nossa culpa, o nosso pecado, e essa justiça de que ele diz: o meu pai é o meu rei, é o meu Deus, eu faço as palavras do meu pai, essa obediência, essa justiça perfeita é colocada sobre nós no momento que nós cremos nele. Isso não é alegoria, isso é a própria Bíblia gritando para nós: Deus é justo, nós somos piores que Abimeleque, Cristo é o nosso libertador. Como é que você tem isso? Fé, crer, confiar em Jesus. O seu orgulho é destruído, o seu ódio é convertido em amor, a sua idolatria perece e você adora a Deus de verdade. No momento que você abandona a si mesmo na cruz e crê em Jesus e diz: Senhor, todos esses meus pecados, eu creio que o seu Filho pagou por todos, nenhuma condenação há mais para mim, porque eu estou nele, e essa é a minha confiança, essa é a minha esperança. E você está então, você é inserido no reino de Deus, no reino da humildade, do serviço, do amor de fato a Deus e ao próximo. Você é tirado, desarraigado, a sua raiz sai da cidade dos homens, do reino de Abimeleque, do reino da serpente, e você é transportado para o reino do Filho de Deus, do Filho do seu amor. Amém?